Imagine uma cidade convencida de ser o centro do universo, não por mera arrogância, mas com a fria confiança de um engenheiro que enxerga a perfeição de seus projetos. Atenas, século V a.C. O ar aqui é impregnado pelo aroma dos ciprestes, da poeira e da brisa salgada do Pireu, trazendo notícias de todos os cantos do mundo conhecido. O sol inunda a ágora, o mercado que era verdadeiramente o coração, o cérebro e a alma da cidade. Aqui, entre as bancas de peixe e azeite, sob a sombra do pórtico da estoa, destinos eram decididos, negócios eram fechados e ideias nasciam, ideias que sobreviveriam ao próprio mármore com o qual esta cidade foi construída. O mármore do Partenon, imponente sobre a Acrópole, era mais do que apenas branco. Ao nascer do sol, parecia dourado, ao meio-dia, deslumbrante, e ao pôr do sol, absorvia tons de púrpura e carmesim. Era um símbolo. Um símbolo da vitória sobre os persas, um símbolo do poder da marinha ateniense que controlava o mar Egeu, um símbolo da democracia, uma experiência ousada em que o cidadão, e não o rei, era a medida de todas as coisas. Todo ateniense, do oleiro ao estrategista, caminhando pelas ruas, sentia-se parte dessa grandeza. Confiavam em seu destino, em sua excepcionalidade, no favor dos deuses, mas as sombras já se aprofundavam. Elas se instalaram sobre as pedras quentes da ágora muito antes que alguém as notasse. A primeira e mais longa sombra se projetava por trás das montanhas, a oeste. Seu nome era Esparta. A Guerra do Peloponeso havia começado, um conflito que os contemporâneos chamavam de a maior convulsão já vivenciada pelo mundo helênico. Não foi uma guerra de batalhas rápidas e gloriosas, como Homero celebrou. Foi uma luta de desgaste brutal e extenuante que durou 27 anos. 27 anos de colheitas queimadas, aldeias devastadas e medo quase constante. Atenas, protegida por suas longas muralhas, tornou-se uma fortaleza sitiada, repleta de refugiados de toda a Ática. E então, no segundo ano da guerra, um desastre mais terrível do que as lanças espartanas caiu sobre o caldeirão superaquecido da cidade: a peste. Tucídides, um historiador que a vivenciou, descreve mais do que apenas uma doença. Ele descreve a desintegração da sociedade. As leis, tanto humanas quanto divinas, perderam todo o seu significado diante da morte, que discriminava ricos e pobres. As pessoas morriam tão rapidamente que deixaram de ser sepultadas com os ritos apropriados. Os corpos eram jogados em valas comuns ou cremados em piras funerárias destinadas a outros. Os médicos eram os primeiros a perecer, tentando ajudar. As orações nos templos não eram atendidas. Os atenienses, que se consideravam prediletos de Palas Atena, descobriram que os deuses eram impotentes ou indiferentes. Esse horror destruiu a crença da cidade em sua própria invulnerabilidade. Deixou para trás não apenas milhares de sepulturas, mas também uma profunda cicatriz incurável de cinismo e desespero. A cidade sobreviveu, mas havia mudado. O orgulho deu lugar a uma sede febril, quase histérica, de vingança. Essa sede deu origem à empreitada mais temerária da história ateniense, a Expedição Siciliana. Uma frota gigantesca, a maior já reunida por uma cidade-estado grega, partiu milhares de quilômetros para conquistar Siracusa. Foi uma aventura construída sobre arrogância e ganância. A partida da armada foi um espetáculo magnífico.
Todo o porto de Pireu saudou os navios, repletos de jovens e fortes guerreiros, confiantes na vitória. 2 anos depois, a notícia chegou ao mesmo porto. Primeiro, rumores vagos, depois relatos dos poucos sobreviventes, maltrapilhos e derrotados. Toda a frota havia sido destruída. Todo o exército, 40.000 homens, havia sido morto ou vendido como escravo nas pedreiras. Quase toda uma geração de homens atenienses havia deixado de existir. Era o fim. A derrota na guerra era inevitável. Em 404 a.C., Atenas capitulou. Os espartanos não arrasaram a cidade como exigiam seus aliados. Destruíram algo mais importante, sua alma. As longas muralhas, símbolo da independência ateniense, foram derrubadas ao som de flautas. A democracia foi abolida. Os 30 tiranos chegaram ao poder, uma junta brutal e pró-espartana que semeou o terror contra seus próprios cidadãos. Em apenas 8 meses de governo, cerca de 1.500 pessoas foram executadas sem julgamento. Propriedades foram confiscadas, pessoas foram presas nas ruas. Os vizinhos de ontem passaram a se denunciar mutuamente. A confiança, alicerce de qualquer sociedade, foi destruída. A ágora, outrora um lugar de livre debate, silenciou, repleta de sussurros e medo. A democracia acabou sendo restaurada. Os tiranos foram expulsos. Mas era uma democracia diferente, debilitada, paranoica. Ela cuidava de suas feridas e buscava desesperadamente os responsáveis por suas desgraças. Quem envenenou as mentes dos jovens que levaram a cidade ao desastre? Quem duvidou dos deuses que viraram as costas para Atenas? Quem foi o responsável por décadas de humilhação, pela peste, pela derrota, pelo terror? A cidade, tendo experimentado o colapso de seu mundo, não confiava mais nas antigas respostas, mas, ainda mais, temia as novas e incômodas perguntas. E nessa cidade, em busca de explicações simples e de um chão firme sob os pés, vivia um homem cuja única arte, sua única ferramenta, sua única arma, era a pergunta. Imagine Atenas, mas não a Atenas congelada em mármore nas páginas dos livros didáticos. Imagine uma cidade viva, pulsante, vibrante. O ano, digamos, 420 a.C. A guerra do Peloponeso com Esparta oscila, exaurindo a cidade e envenenando suas mentes com ansiedade. Multidões percorrem as ruas, escaldadas pelo sol do meio-dia. Mercadores gritam uns com os outros na ágora, martelos tilintam no bairro de Cerâmico e o ar cheira a azeite, vinho barato, peixe e poeira. Em meio a essa algazarra de vozes, esse caldeirão de democracia, onde cada cidadão considerava sua opinião como a verdade absoluta, uma figura estranha vagava. Ele não se parecia em nada com os heróis esculpidos por Fídias, de jeito nenhum. Era atarracado, baixo, com uma barriga saliente sob o seu simples quíton. Sua figura era o completo oposto das estátuas atléticas que adornavam o Partenon. E seu rosto? Olhos bem separados e esbugalhados sob sobrancelhas grossas, nariz achatado e lábios grossos lhe davam a aparência de um sátiro, um espírito da floresta dos mitos. Descalço, caminhava pela poeira ateniense com a confiança de um homem em casa. Seu nome era Sócrates, filho do pedreiro Sofrônio e da parteira Fenarte. Era um veterano, um bravo hoplita, que lutara por Atenas em Potidéia e Délio. Era um cidadão de coração, e era o homem mais perigoso da cidade. Sua missão, como ele a entendia, começou com as palavras de um deus. Seu amigo Querefonte viajou até Delfos,
o oráculo mais poderoso da Grécia, e perguntou a Apítia: existe alguém mais sábio que Sócrates? A resposta da sacerdotisa, transmitida através da névoa de vapores sagrados, foi curta e clara: ninguém é mais sábio. Sócrates ficou perplexo. Ele sabia apenas uma coisa com certeza: que não sabia nada. Como um deus poderia chamá-lo de o mais sábio? E assim, ele decidiu testar as palavras de Apolo. Ele começou sua jornada. Sua arma não era uma espada. Sua arma era uma pergunta. Ele abordou um político proeminente cujos discursos sobre justiça haviam conquistado os aplausos do povo. Sócrates, com uma simplicidade enganosa, perguntou: diga-me, ó nobre, o que é justiça? O político, confiante em si mesmo, deu uma resposta precisa. E então algo terrível começou. Sócrates fez uma segunda pergunta, uma terceira, uma quarta. Cada pergunta subsequente, aparentemente inocente, revelava uma contradição nas palavras de seu interlocutor. Passo a passo, como um cirurgião habilidoso, ele dissecou a confiança do ateniense até que este ficou parado no meio da ágora, publicamente humilhado, confuso com suas próprias definições, incapaz de explicar aquilo em que acreditara durante toda a sua vida. Ele foi até um poeta cujos hinos aos deuses eram considerados divinamente inspirados. O que é a beleza? Perguntou Sócrates. Voltou-se para um renomado líder militar, um herói de guerra. O que é a coragem? E em todas as vezes, o resultado foi o mesmo. A autoconfiança se estilhaçou contra o granito da sua lógica. Descobriu-se que as pessoas que se consideravam especialistas não conseguiam dar respostas claras às questões mais fundamentais da existência. Viviam usando conceitos como moedas gastas, alheias ao seu verdadeiro valor. Jovens se reuniam ao seu redor. Jovens brilhantes, ricos e ambiciosos como Alcibíades e Platão. Eles estavam cativados por aquele espetáculo intelectual. Viram a autoridade de seus pais ruir. Aprenderam a pensar criticamente, a questionar tudo o que lhes era apresentado como verdade inabalável. Sócrates não lhes dava respostas prontas. Ele nunca dizia: a verdade é. Não, ele dizia: vamos buscar juntos. Ele era, como ele mesmo dizia, como sua mãe parteira. Só que ela ajudava as crianças a nascerem, e ele ajudava a verdade a surgir na mente dos outros. Mas a maioria dos atenienses não o via como um parteiro, e sim como algo mais. Enxergavam uma ameaça. Ele estava minando os alicerces da cidade. Questionava as virtudes tradicionais. Zombava dos cidadãos respeitáveis. Numa cidade cansada da guerra, da instabilidade política e da peste que a assolara décadas antes, um homem assim era mais do que um excêntrico. Era um destruidor. Um corruptor de mentes. Mais tarde, em seu julgamento, Sócrates escolheria sua própria imagem ideal. Diria que Atenas era um cavalo grande, nobre, mas preguiçoso. E ele, Sócrates, era um moscardo, designado a esse cavalo pelos deuses. Um moscardo que picava, despertava e impedia que se caísse no sono perigoso da complacência e da ignorância. Era um inseto doloroso e irritante, cujo único propósito era forçar a grande cidade a pensar, forçá-la a examinar a si mesma, sua vida, seus valores. Pois, como ele diria, a vida sem exame não vale a pena ser vivida. Essa mosca da fruta zumbia sobre Atenas havia quase 50 anos. Suas picadas se tornavam cada vez mais dolorosas. Sua importunação
cada vez mais insuportável, e a paciência do nobre cavalo ateniense estava se esgotando. Uma taça de veneno se aproximava, mas, por ora, ela ainda vagava pela ágora, descalça, pouco atraente e invencível em seus diálogos, forçando todos que encontrava a encarar o abismo de sua própria ignorância. Imagine a ágora de Atenas no século V a.C. O ar é denso, saturado com o aroma de azeitonas esmagadas, suor, poeira e peixe frito. Um turbilhão de vozes humanas ressoa sob o impiedoso sol da Ática. Ali, entre as bancas dos mercadores e a estoa com colunas, tudo é comprado e vendido. Ânforas, tecidos, escravos, alianças políticas. E, o mais importante, a sabedoria está à venda. Seus vendedores são os sofistas, são as estrelas intelectuais da época, mestres das palavras, capazes de fortalecer um argumento fraco e enfraquecer um forte. Por dinheiro vivo, ensinam a jovens ambiciosos a arte da retórica, a principal arma na corte ateniense e na Assembleia Popular. Seu objetivo é a vitória no debate. Não a verdade, mas a persuasão. Carregam o conhecimento como mercadoria em um saco, prontos para distribuí-lo a quem pagar. E assim, por entre a multidão, ele se move vagarosamente. Sócrates, uma figura que parece zombar dos sofistas refinados, de ombros largos atarracado, com rosto de sátiro, nariz achatado e olhos esbugalhados. Anda descalço, vestindo a mesma túnica surrada no inverno e no verão. Não aceita dinheiro. Além disso, alega não saber nada. E esse seu único conhecimento se torna a arma mais perigosa em Atenas. Ele não está à procura de alunos, está à procura de companheiros. Ele vê um comandante renomado rodeado de jovens admiradores e aproxima-se dele com uma simplicidade desarmante. Ó Laques, cuja bravura é celebrada em toda parte, permita-me fazer-lhe uma pergunta, pois tanto desejo aprender. O que é coragem? O comandante, lisonjeado, sorri. A resposta é óbvia para ele. Coragem, Sócrates, é manter-se firme e não recuar diante do inimigo. Tudo parece simples, mas então começa uma dança de pensamentos que entrará para a história como o método socrático. Uma excelente resposta, concorda Sócrates, com os olhos brilhando de genuína curiosidade. Mas diga-me, os citas, famosos por lutarem recuando e atirando com arco, não são corajosos? O comandante hesita por um instante. Claro, corajoso. Então, coragem não é apenas ficar parado, mas também recuar habilmente? Acontece que sim. Então, continuou Sócrates com a voz calma, mas audível para todos na multidão silenciosa. O que a firmeza de um hoplita e as manobras de um cita têm em comum? Qual é essa qualidade que chamamos de coragem em ambos os casos? E aqui a confiança do general começa a ruir. Ele oferece uma nova definição, depois outra. E Sócrates, com lógica inexorável, porém polida, destrói cada uma delas com exemplos simples e práticos. Ele não argumenta, apenas faz perguntas. Ele é um espelho no qual a arrogância vê seu próprio vazio. O rosto do outro homem, antes radiante de orgulho, fica vermelho. Ele está zangado, está humilhado. Ele, um grande estrategista, não consegue definir o que considerava sua maior virtude. Risos ecoam ao redor deles. Jovens aristocratas como Platão e Xenofonte prestam atenção em cada palavra de Sócrates. Eles não veem zombaria, veem uma dissecação intelectual. Sócrates chamava isso de elenchos, verificação, refutação.
Mas essa era apenas a primeira parte, destrutiva, de seu método. Uma vez quebrada a arrogância do interlocutor, uma vez que a pessoa admitisse sua ignorância, sim, Sócrates, eu não sei. A parte mais importante começava. Ele chamou isso de maiêutica, a arte da parteira. Sua mãe, Fenarete, era parteira, ajudando crianças a nascer. Sócrates, dizia ele, era parteiro da alma, ajudando a verdade a nascer. Ele acreditava que o conhecimento já reside dentro de cada pessoa, simplesmente enterrado sob camadas de opiniões falsas e preconceitos. E suas perguntas, como as mãos de uma parteira, ajudam a trazer esse conhecimento à luz. Ele não impôs a verdade à mente de ninguém. Ele ajudou a que ela nascesse. Foi um processo doloroso. O parto é sempre doloroso. Muitos fugiram dele, amaldiçoando-o e odiando-o. Preferiram mentiras confortáveis à verdade dolorosa. Mas aqueles que permaneceram, que suportaram esse crisol de dúvidas, foram transformados para sempre. Essa foi a revolução de Sócrates. Ele levou a filosofia dos céus, onde se discutiam as estrelas e os elementos, para a praça pública, para dentro da alma dos homens. Ele forçou os atenienses a olharem para si mesmos e a fazerem as perguntas mais fundamentais. O que é o bem? O que é a justiça? Como se deve viver? Ele não deixou uma única linha escrita. Sua filosofia vivia no diálogo, na comunicação vibrante, no debate, cujo objetivo não era derrotar o outro, mas chegar à verdade juntos. Ele era um moscardo, picando o preguiçoso cavalo ateniense, forçando-o a se mover. Mas um cavalo despertado do sono nem sempre é grato a quem o despertou. E a cada conversa pública, a cada político e poeta em desgraça, não só a fama de Sócrates crescia, mas também um ódio silencioso e profundo. Um ódio que um dia exigiria o preço mais terrível pelo conhecimento da própria ignorância. O ano é 399 a.C. Atenas ainda não se recuperou da humilhante derrota na longa e extenuante guerra contra Esparta. A cidade está em tumulto. No ar, denso de poeira e amargura persistente, procuram-se os culpados e encontram uma figura estranha e incômoda. 70 anos, descalço, sempre discutindo na ágora, com rosto de sátiro e mente afiada como uma lâmina. Sócrates. 3 acusações oficiais foram feitas contra ele. Primeira, ele não honrava os deuses venerados pela cidade. Segunda, ele introduzia novas divindades. Terceira, e mais terrível, ele corrompia a juventude. Por trás dessas formulações áridas, escondia-se um profundo temor na sociedade ateniense. Temor de um homem que ensinava as pessoas a duvidarem de tudo, da autoridade de seus pais, da sabedoria dos políticos, da imutabilidade da tradição. Seus acusadores, o poeta Meleto, o influente curtidor Anito e o retórico Lícon, personificavam a velha ordem que Sócrates tão impiedosamente dissecava com seu método de questionamento e resposta. O julgamento de Sócrates não foi um julgamento silencioso e a portas fechadas. Foi um grande espetáculo público. 501 cidadãos atenienses, escolhidos por sorteio, ocuparam seus lugares como juízes eliastas. Diante dessa vasta e agitada multidão, Sócrates apresentou sua defesa, que conhecemos como a apologia. E ele não implorou, ele não suplicou, ele atacou. Ele afirma que sua única nova divindade é uma voz interior, seu daimon, que sempre o afastou de comportamentos inadequados, mas nunca o obrigou a agir. Compara-se a um moscardo,
designado pelos deuses a um nobre, porém preguiçoso, cavalo ateniense, para mantê-lo sempre alerta. É sarcástico, é irônico, demonstra que serviu a Atenas por toda a vida, aprimorando seus concidadãos, e o fez de forma altruísta, mesmo vivendo na pobreza. Recusa-se a levar sua esposa e filhos, em prantos, ao tribunal como era costume, considerando tal espetáculo humilhante para si e para a justiça. Fala não como réu, mas como juiz de seus juízes. O veredicto de culpado foi proferido, mas a margem de vitória da acusação é ínfima, apenas algumas dezenas de votos em 501. Agora, de acordo com a lei ateniense, começa a segunda etapa, determinar a pena. A acusação exige a morte. O réu deve oferecer uma alternativa. E aqui, Sócrates comete o ato mais provocativo de sua vida. Seus amigos imploram que ele ofereça uma multa, que eles estão dispostos a pagar, ou o exílio. Mas Sócrates, com a mesma ironia cáustica, declara que, por seus serviços à cidade, ele merece não punição, mas a mais alta honra, refeições gratuitas vitalícias no Pritaneu, às custas do Estado. Foi uma afronta, um insulto direto ao tribunal. Os juízes, que acabavam de duvidar de sua culpa, agora estavam furiosos. A segunda votação, desta vez sobre a pena, não deixou dúvidas. Uma maioria expressiva o condenou à morte. Sócrates é levado para uma prisão estatal, mas a execução é adiada. O navio sagrado enviado à ilha de Delos ainda não havia retornado e, segundo o antigo costume, a cidade não deveria ser profanada por execuções durante a viagem. Sócrates passa quase 30 dias acorrentado, mas não em desânimo. Sua cela torna-se sua última escola filosófica. Amigos o visitam, conversam e discutem a imortalidade da alma. Críton, o rico amigo de Sócrates, subornou os guardas. Tudo estava pronto para a fuga. Ele chegou ao amanhecer e implorou ao filósofo que fugisse, que salvasse sua vida pelo bem de seus filhos, seus amigos e da própria filosofia. Mas Sócrates recusou. Ele pediu a Críton que imaginasse as próprias leis de Atenas diante deles, e essas leis o questionaram. Sócrates, disseram elas, não fomos nós que o criamos? Não foi por nossa ordem que seus pais se casaram? Não fomos nós que o educamos? Você viveu conosco por 70 anos e concordou conosco. Você poderia ter deixado Atenas se estivesse insatisfeito, mas permaneceu. Agora, ao violar a sentença, por mais injusta que seja, você nos destruirá, as leis, o fundamento de toda a polis. É justo responder à injustiça com injustiça? Sócrates escolheu a lealdade aos princípios em detrimento da própria vida. Fugir significa admitir sua culpa e trair tudo o que ensinou. Chega o último dia. O sol inunda a cela. Sua esposa, Xantipa, e os filhos se despedem dele em lágrimas. Seus amigos permanecem. Ele está calmo, até mesmo alegre. Fala de como um filósofo prepara toda a sua vida para a morte, para a libertação da alma da prisão do corpo. Quando o carcereiro traz a taça de cicuta envenenada, ele a aceita sem o menor tremor. O carcereiro, que já viu muitos, chora e o chama de o mais nobre de todos, que já estiveram ali. Sócrates pergunta o que deve fazer. Dizem-lhe para simplesmente beber e caminhar até sentir as pernas pesadas, depois deitar-se. Ele engole o veneno como se fosse uma taça de vinho num banquete. Seus amigos caem em prantos. O que vocês estão fazendo, seus tolos? Repreende Sócrates. Mandei as mulheres embora justamente para evitar tais cenas. Deve-se morrer em silêncio reverente.
Ele caminha de um lado para o outro na cela. Depois, deita-se. Um arrepio percorre lentamente suas pernas. Ele se cobre com sua capa. E no exato momento em que o veneno sobe até seu coração, ele repentinamente joga a ponta da capa para trás e profere suas últimas palavras enigmáticas para Criton. Criton, devemos um galo a Asclépio. Então, dê-o a ele, não se esqueça. Asclépio era o deus da cura. Galos eram oferecidos a ele em gratidão pela cura de doenças. Para Sócrates, a morte era a cura para a maior doença, a vida. Assim terminou a jornada terrena de um homem que não deixou uma única linha escrita, mas cujas perguntas mudaram para sempre o rumo do pensamento ocidental. Atenas, 399 a.C. A cidade ainda não havia se recuperado da humilhante derrota na Guerra do Peloponeso. A Era de Ouro de Péricles era uma lembrança distante, e as ruas onde outrora ecoavam hinos de vitória agora cheiravam a poeira e ansiedade. A democracia, mal restaurada após a tirania dos 30, era frágil, desconfiada e buscava um culpado por seus infortúnios. E o encontrou na pessoa de um homem de 70 anos. Seu nome era Sócrates. Ele não escreveu livros, não fundou escolas no sentido tradicional e não cobrava por suas aulas. Simplesmente caminhava pela ágora, pelas oficinas e ginásios e conversava. Fazia perguntas, incômodas, incisivas, penetrantes até o âmago das coisas. Forçava políticos autoconfiantes, poetas célebres e artesãos bem-sucedidos a admitirem sua ignorância. Para muitos, ele era a personificação da consciência da cidade. Para outros, um inseto venenoso, irritante e incômodo. E assim, esse incômodo se viu no banco dos réus. A acusação feita pelo poeta Meleto, pelo influente curtidor Anito e pelo orador Licon foi formulada com a máxima clareza. Primeiro, ele não honra os deuses venerados pela cidade, mas introduz novos. Segundo, ele corrompe a juventude. Por trás dessas declarações oficiais, escondia-se o medo profundo da sociedade ateniense de um homem que ensinava as pessoas a pensar de forma independente, a questionar a autoridade e a buscar a verdade não em mitos antigos, mas dentro de suas próprias mentes. O julgamento ocorreu ao ar livre. 501 cidadãos atenienses, escolhidos por sorteio, tomaram seus lugares. Não eram advogados profissionais, mas pessoas comuns, camponeses, comerciantes, marinheiros. Eles iriam decidir o destino do pensador mais famoso de sua época. O tempo do discurso foi medido por uma clepsidra, um relógio de água que, gota a gota, consumia os segundos de sua vida. Sócrates se defendeu. Mas seu discurso não foi um apelo por misericórdia. Foi a última e mais importante conversa de sua vida. Ele não se justificou, ele explicou. Disse que sua única sabedoria residia em saber que nada sabia. Falou de sua voz interior, seu daimon, que o impedia de praticar o mal. E era isso que seus acusadores chamavam de novos deuses. Afirmou que não corrompia, mas sim encorajava jovens como Platão e Xenofonte a se preocuparem não com riqueza e fama, mas com suas almas. Comparou-se a um moscardo designado a um cavalo preguiçoso, impedindo que o Estado caísse em apatia. Ele não pediu, ele exigiu. Votação. Cada um dos dicastes depositou sua ficha de barro na urna. O veredicto foi assustadoramente apertado. 280 votos. Culpado, 220. Inocente. Apenas 30 votos decidiram seu destino. Mas isso não era o fim. De acordo com a lei ateniense, após um veredicto de culpado,
vinha a segunda etapa: determinar a punição. A acusação exigia a pena de morte. O réu, no entanto, tinha o direito de propor uma alternativa. Seus amigos imploraram que ele propusesse uma multa. Estavam dispostos a pagar qualquer quantia, ou o exílio. Isso teria poupado sua vida. Mas Sócrates permaneceu fiel a si mesmo. Com uma ironia que muitos consideraram pura arrogância, ele declarou que, por seus serviços à cidade, merecia não uma punição, mas a mais alta honra: refeições gratuitas para o resto da vida no Pritaneu, às custas do Estado. Foi algo inédito. Foi uma afronta a toda a corte. A segunda votação não deixou dúvidas. Desta vez, a esmagadora maioria votou pela pena de morte. Ele foi levado para a prisão, mas a execução teve que ser adiada por 30 dias. O navio sagrado enviado à ilha de Delos ainda não havia retornado a Atenas e, segundo o antigo costume, a cidade não podia ser profanada com derramamento de sangue durante esse período. Aquele mês tornou-se o epílogo filosófico de sua vida. Amigos o visitavam diariamente. Seu rico amigo Críton organizou uma fuga. Os guardas foram subornados, o navio estava à espera. Tudo estava pronto, mas Sócrates recusou. Ele havia vivido 70 anos obedecendo às leis de Atenas. E não podia traí-las no fim, mesmo que essas leis se voltassem injustamente contra ele. Fugir significaria admitir sua culpa e desfazer tudo o que havia ensinado. O último dia havia chegado. O sol, pondo-se atrás das colinas da Ática, iluminava a cela onde Sócrates, rodeado por discípulos em prantos, discutia calmamente a imortalidade da alma. Quando o carcereiro trouxe a taça de cicuta, ele a tomou sem hesitar, como um cálice de vinho em um banquete. Esvaziou-a até a última gota. Um arrepio percorreu lentamente seus pés. Seu corpo estava dormente, mas sua mente permanecia lúcida. Suas últimas palavras, dirigidas a Críton, foram enigmáticas. Devemos um galo a Asclépio. Então, dê-o a ele. Não se esqueça. Naquela noite em Atenas, um homem morreu, mas nas cinzas de sua pira funerária, uma chama ardeu, iluminando toda a história subsequente do pensamento ocidental. Seu aluno, o jovem aristocrata Platão, testemunhando essa represália judicial, ficou profundamente abalado. Ele compreendeu que a política baseada na opinião da multidão é destrutiva, que um Estado que mata seu cidadão mais sábio é doloroso. A morte de seu mestre tornou-se um ponto sem retorno para Platão. Transformou-o de um político em potencial em filósofo. E toda a sua filosofia futura, sua doutrina das ideias, seu projeto de um Estado ideal, tudo foi uma tentativa de responder a uma pergunta terrível: como construir um mundo no qual Sócrates jamais fosse executado? As cinzas esfriaram, mas a chama que acenderam estava apenas começando sua jornada. Em 399 a.C., Atenas assassinou seu sábio. A taça de cicuta entregue a Sócrates envenenou não apenas seu corpo, mas também a alma de seu maior discípulo, Platão. A cidade que ele amava revelou-se uma assassina. A democracia da qual os atenienses tanto se orgulhavam apareceu aos seus olhos como o governo de uma turba ignorante e furiosa. De que serve a liberdade de expressão se ela leva a pena de morte para os justos? Platão deixou Atenas. Vagou por 12 anos, Egito, Cirene, Itália. Absorveu a sabedoria dos pitagóricos, estudou geometria e buscou a resposta para a maldita questão: como construir um Estado justo no qual Sócrates não fosse executado,
mas sim ouvido. Ele acreditava ter encontrado a resposta. O poder não deveria pertencer aos ricos, nem aos fortes, nem aos escolhidos por sorteio, mas aos sábios, aos filósofos. O destino ofereceu-lhe a oportunidade de testar sua teoria na prática. Ele foi convidado para a Sicília, para a corte do tirano siracusano Dionísio, o Velho. Ali estava o campo de testes perfeito. Não havia necessidade de convencer milhares de cidadãos na ágora. Bastava convencer um homem, aquele que detinha todo o poder. Platão tentou transformar o tirano em um filósofo no trono. Foi um fracasso retumbante. Dionísio mostrou-se impermeável a lições sobre justiça e a ideia do bem. Falar de um Estado onde o governante é um servo da lei e não seu senhor apenas o enfurecia. Platão, herdeiro de Sócrates, aristocrata e pensador, quase terminou seus dias como escravo na praça de Egina. Somente por um milagre seus amigos o resgataram e o trouxeram de volta para casa. Ele retornou a Atenas não derrotado, mas transformado. A lição da Sicília foi dura, porém clara. Não se pode refazer um tirano já adulto. Não se pode impor sabedoria. Governantes sábios precisam ser nutridos. Pacientemente, desde a juventude, como um jardineiro cultiva uma árvore preciosa. E para isso é necessário um jardim especial. Por volta de 387 a.C., aos 40 anos, Platão comprou um terreno a noroeste de Atenas. O local ficava além do portão de Dípilon, à sombra de oliveiras sagradas dedicadas a Atena. Ali, longe da agitação do mercado e das batalhas políticas, uma nascente borbulhava e reinava o silêncio, quebrado apenas pelo canto das cigarras e pelo murmúrio de um riacho. Esse lugar recebeu o nome do antigo herói Academo, e a escola que ali nasceu entraria para a história como a Academia. Não era uma escola no sentido que conhecemos. Era, antes, uma irmandade de exploradores, uma comunidade que compartilhava uma vida intelectual comum. Reza a lenda que ele ordenou que uma frase fosse inscrita acima da entrada, a qual se tornou um lema e um aviso. Que nenhum não-geômetra entre. Por que a geometria? Porque para Platão ela era a chave. Ensinava a mente a se desapegar das coisas imperfeitas e mutáveis do nosso mundo, círculos tortos, triângulos imperfeitos, e a contemplar suas essências perfeitas e eternas. O círculo em si, o triângulo em si, isso era ginástica para a mente capaz de se desapegar das sombras na parede da caverna e se voltar para a luz do verdadeiro conhecimento. A matemática era o limiar da filosofia. Na academia não havia aulas expositivas ou provas formais. Havia discussões e reflexões compartilhadas. Professor e alunos buscavam a verdade juntos, em diálogo, o mesmo método socrático levado à perfeição literária e filosófica por Platão. Estudavam astronomia, harmonia, geometria espacial e, naturalmente, ética e política. Sua alimentação era modesta e sua vida ascética. O luxo da mente era mais valorizado do que o luxo do corpo. Mas não se deixe enganar por essa imagem idílica. A academia não era uma torre de marfim. Era uma forja de quadros para o futuro estado ideal. Platão escreveu sua maior obra, A República, não como uma utopia abstrata, mas como um programa de ação. E os jovens que afluíam à academia vindos de todo o mundo grego eram os potenciais guardiões desse estado. Ela formava mais do que apenas pensadores. Formava legisladores, conselheiros e governantes.
Os graduados da academia chegavam a ir para outras cidades para redigir leis e auxiliar na governança. A academia foi a primeira tentativa sistemática do mundo de combinar conhecimento e poder. Era uma república da razão, construída sobre as ruínas das esperanças pessoais de Platão. Incapaz de mudar um único tirano, ele decidiu criar uma instituição capaz de produzir centenas de líderes sábios. Perdeu a batalha, mas lançou as bases para uma guerra de 1000 anos, a guerra do iluminismo contra a ignorância. Platão lideraria sua criação por 40 anos, até sua morte. E a própria academia, em constante transformação e desenvolvimento, duraria quase 900 anos, tornando-se o protótipo de todas as universidades futuras. O velho e experiente filósofo sentava-se à sombra das oliveiras que testemunharam o nascimento da democracia ateniense e sua desgraça. Ele não mais discutia com mercadores na ágora como seu mestre. Estava construindo um novo mundo, começando pelo alicerce, a mente humana. E logo, muito em breve, um jovem de 17 anos do norte, da Macedônia Estagira, entraria por aqueles portões. Um jovem cuja mente se provaria tão afiada quanto o bisturi de um cirurgião e cuja visão de mundo mudaria para sempre a obra de seu mestre. 399 a.C., Atenas está envenenada, não pelo veneno de cicuta que Sócrates bebeu, mas pelo veneno que os obrigou a erguer esta taça aos seus lábios. Para o aluno de Sócrates, um aristocrata chamado Platão, o mundo desmoronou. A cidade que ele amava matou o homem mais justo que ele já conheceu. A democracia da qual os atenienses tanto se orgulhavam tornou-se o domínio de uma turba ignorante, julgando o que não compreende. Como falar de justiça em uma cidade que cometeu a maior injustiça? Como buscar a verdade nas ruas onde ninguém a quer? Platão tinha cerca de 28 anos e tomou uma decisão que moldaria toda a história do pensamento. Ele partiu. Isto não é apenas uma fuga, é uma peregrinação. Durante 12 anos ele vagará, absorvendo a sabedoria do mundo antigo. Navega até o Egito, onde sacerdotes observam as estrelas há milênios e preservam o conhecimento escrito em papiros mais antigos que a própria Atenas. Ele vê a geometria congelada nas pirâmides, perfeita, eterna, imutável, ao contrário das volúveis leis atenienses. Viaja para Cirene, no norte da África, onde estuda matemática com o renomado Teodoro. Depois, segue para o sul da Itália, para as comunidades pitagóricas, onde os números e a harmonia são considerados as chaves para a estrutura do universo. E durante todos esses anos, uma questão fundamental vinha se formando em sua mente, nascida naquele terrível dia em frente à prisão de Atenas. Se a justiça, a beleza, a bondade, tudo aquilo sobre o que Sócrates questionava, não podem ser encontradas neste mundo, no mundo das pessoas, das coisas e das opiniões, então talvez não valha a pena procurá-las aqui? Platão retornou a Atenas não como um jovem, mas como um pensador maduro com uma ideia surpreendente. Ele compreendeu: tudo o que vemos, ouvimos e tocamos em nosso mundo não passa de pálidas cópias imperfeitas, sombras, ecos de algo real. Em algum lugar existe outro mundo, um mundo de modelos perfeitos e eternos, um mundo de ideias, ou, como ele as chamava, eidos. Todo cavalo que vemos envelhece e morre, mas a ideia em si, a própria essência equina dela, é eterna e imutável.
Qualquer ato justo é apenas um pálido reflexo da justiça absoluta e perfeita. Qualquer objeto belo é apenas uma sombra da verdadeira beleza. Nosso mundo é um mundo de devir, e o mundo das ideias é um mundo de ser. Para explicar esse conceito grandioso, Platão cria a imagem mais poderosa e aterradora da história da filosofia, a alegoria da caverna. Imagine uma caverna subterrânea profunda. Pessoas estão acorrentadas ali desde o nascimento. Suas cabeças e pescoços estão presos, de modo que só podem olhar para a frente, para a parede à sua frente. Atrás delas, mais acima, uma fogueira arde. Entre o fogo e os prisioneiros, corre um caminho por onde outras pessoas carregam diversos objetos, estátuas, utensílios, imagens de animais. A luz do fogo projeta as sombras desses objetos na parede para a qual os prisioneiros olham. Para essas pessoas, as sombras representam toda a realidade. Elas não conhecem nada além disso. Ouvem o eco das vozes dos carregadores refletido na parede e pensam que são as próprias sombras que estão falando. Dão nomes às sombras, estudam sua sequência e tentam prever qual sombra aparecerá em seguida. Aqueles que conseguem são considerados sábios. Agora imagine um dos prisioneiros sendo libertado. Ele é forçado a se levantar e se virar para a luz. O que ele sentirá? Dor. A luz forte da fogueira o cegará e seus olhos, acostumados à penumbra, doerão. Serão mostrados a ele objetos reais, cujas sombras ele viu a vida toda, e lhe perguntarão o que são. Ele não acreditará. Dirá que as sombras às quais está acostumado são muito mais reais do que essas coisas estranhas e ofuscantes. Se fosse arrastado à força pela encosta íngreme e rochosa do lado de fora da caverna, sofreria e se ressentiria. E quando finalmente emergisse para a luz do sol, ficaria completamente cego. A princípio, só conseguiria discernir sombras. Depois, reflexos de pessoas e objetos na água. Em seguida, os próprios objetos. E somente depois de muito tempo conseguiria erguer os olhos e ver o próprio sol. E então compreenderia. É o sol que dá vida a tudo o que vê. É a causa das estações do ano, do crescimento, da luz e da própria possibilidade de enxergar. Ele percebe que toda a sua vida passada, toda a sabedoria de seus companheiros da caverna não passava de um engano, um jogo de sombras na parede, e será tomado por compaixão por eles. Não desejará retornar às suas honras e disputas, mas o dever o obrigará. Ele descerá de volta à caverna para contar a verdade aos outros e libertá-los. Mas o que acontecerá quando ele retornar? Seus olhos, acostumados à luz do sol, enxergarão pior na escuridão da caverna do que os dos outros prisioneiros. Eles o acharão ridículo e absurdo. Quando ele tentar lhes contar sobre o mundo lá em cima, presumirão que sua jornada lá fora tenha prejudicado sua visão e sua mente. Rirão dele. E se ele tentar forçar algum deles a se libertar e guiá-los para a luz, eles o matarão. Este final trágico contém toda a dor de Platão. O prisioneiro libertado, retornando à caverna, é o filósofo. Este é Sócrates. Ele viu o sol da verdade e tentou falar sobre ele aos atenienses, presos às suas opiniões e preconceitos mundanos. E eles o mataram. Assim, Platão respondeu à sua própria pergunta. O mundo físico é uma caverna. E a tarefa do filósofo é fazer a árdua ascensão à luz do mundo das ideias,
conhecer o bem supremo, como o sol, e então retornar e guiar outros, mesmo correndo o risco de ser incompreendido e morto. E para que essas pessoas jamais perecessem novamente nas mãos da multidão ignorante, Platão fundou sua escola em Atenas. Um lugar onde os futuros filósofos governantes, aqueles que tivessem visto a luz, seriam formados. Ele a chamaria de Academia, e ela existiria por quase 900 anos. 399 a.C. Atenas acabara de obrigar seu cidadão mais sábio a beber uma taça de veneno. Para Platão, discípulo de Sócrates, isso era mais do que uma tragédia pessoal. Era uma sentença de morte não para um homem, mas para um sistema. A democracia da qual os atenienses tanto se orgulhavam havia se mostrado doente. Ela havia matado seu melhor médico. Chocado e desiludido, uma pergunta surgiu na mente de Platão que definiria toda a sua vida. Como? Como um Estado chamado a servir a justiça poderia cometer tamanha injustiça? A resposta era óbvia e aterradora. A própria estrutura desse Estado era falha. Aos seus olhos, a democracia ateniense assemelhava-se cada vez mais a um navio, onde marinheiros bêbados e ignorantes lutavam pelo leme. Ensurdeciam-se uns aos outros com seus gritos, discutiam sobre o rumo sem a menor compreensão das estrelas e desprezavam a única pessoa a bordo que entendia de navegação, o verdadeiro timoneiro, o filósofo. Platão deixa Atenas. Por muitos anos torna-se um andarilho, absorvendo a sabedoria do Egito e a precisão matemática dos pitagóricos na Itália. Mas ele não foge. Ele busca uma cura para a polis doente. E mais de 10 anos depois, retornando à sua cidade natal, inicia seu principal projeto. Não muito longe das muralhas da cidade, em um bosque dedicado ao herói mítico Academo, Platão funda uma escola, uma academia, mas é mais do que apenas uma escola. É o primeiro laboratório do mundo para projetar uma sociedade ideal. Aqui, nos becos sombrios, onde o ar não se enche com o perfume das flores, mas com o murmúrio dos debates, nasceu sua maior obra, o Diálogo, a República. Não se trata de um tratado político como o entendemos. É um projeto detalhado, meticulosamente elaborado até o último parafuso, para uma máquina de justiça perfeita. Platão começa com uma analogia. O Estado, diz ele, é um homem escrito em letras maiúsculas. Assim como um homem tem razão, vontade e desejos, o Estado ideal deveria ter 3 estamentos, 3 castas, cada uma desempenhando sua função com impecável precisão. No topo estão os filósofos governantes. Eles são os cérebros do Estado, pessoas cujas almas são feitas de ouro puro. Eles governam não porque desejam o poder, pelo contrário, o poder é um fardo para eles. Eles governam porque somente eles, após décadas de árduo treinamento, foram capazes de discernir o mundo das ideias, o mundo das formas eternas e compreender o bem supremo. Eles sabem o que é a verdadeira justiça, não o que ela parece para a multidão. Abaixo estão os guardas, ou guerreiros. Eles são o coração e a alma do Estado. Suas almas são tingidas de prata. Bravos, ferozes na batalha, porém obedientes aos seus governantes. Dedicam suas vidas inteiras ao treinamento de seus corpos e espíritos, defendendo o Estado de inimigos, tanto externos quanto internos. E na base dessa pirâmide estão os agricultores e artesãos. O coração do Estado, homens de bronze e ferro, cujo propósito é produzir tudo o que é necessário para a vida da polis,
Sua tarefa é trabalhar, prover e obedecer. E aqui Platão dá um passo que chocou seus contemporâneos e continua a gerar controvérsia até hoje. Para as duas castas mais altas, governantes e guardiões, ele abole tudo. Nada de propriedade privada, nada de dinheiro, nada de casas. E, o mais radical, nada de família. Mulheres e homens dessas classes são iguais, treinam juntos, governam juntos. As crianças nascidas entre os melhores dos melhores, de acordo com um plano estatal rigoroso, são retiradas de seus pais imediatamente após o nascimento e criadas comunitariamente, em casas comunitárias. Ninguém deve saber quem é seu filho. Ninguém deve saber quem é seu pai. Por quê? Para erradicar a principal raiz do mal, a ganância e o nepotismo. Para que um guardião, ao ir para a batalha, defenda não sua família, mas todas as crianças do Estado, que é sua única família. Para que um governante, ao tomar decisões, pense não no bem de seu filho, mas no bem de todos. A arte, ela está sujeita à mais rigorosa censura. A poesia de Homero, que exalta deuses caprichosos e vingativos, é banida. A música, que torna a alma efeminada e fraca, é proibida. Tudo, desde canções de ninar a hinos, deve cultivar a coragem e a inteligência. E para garantir que essa estrutura rígida se mantenha unida por séculos, Platão sugere o uso de uma nobre mentira. O mito é que todas as pessoas nascem da terra, mas, em sua criação, Deus misturou ouro na alma de algumas, prata em outras e ferro em outras. E cada um deve permanecer em seu lugar, cumprindo seu destino. Era um projeto grandioso, frio e assustadoramente lógico. Mas será que funcionaria no mundo real? O destino deu a Platão a oportunidade de descobrir. Na Sicília, na rica e corrupta cidade de Siracusa, o tirano Dionísio, o velho, morre. Seu sucessor, Dionísio, o jovem, é jovem e maleável. O tio do novo governante, Dion, amigo e admirador de Platão, envia um apelo desesperado a Atenas. Venham, ajudem-nos a eleger um rei filósofo. Ajudem-nos a construir o estado ideal aqui, na realidade. Platão já tinha mais de 60 anos. Ele arriscava tudo, mas aceitava. E assim o autor de A República se encontrava diante da personificação viva de sua tarefa. Mas, em vez de um jovem sedento por conhecimento, via um tirano mimado, desconfiado e preguiçoso, cercado por bajuladores. Platão tentava explicar os fundamentos da geometria, dizendo que, sem eles, a verdade não podia ser compreendida. Dionísio bocejava. Platão falava de justiça e moderação. A corte do tirano ria. A experiência fracassou miseravelmente. Logo, Dionísio, assustado com a influência do filósofo, baniu Dion e, na prática, manteve Platão em prisão domiciliar. Somente com grande dificuldade o pensador idoso conseguiu escapar e retornar a Atenas. Ele faria mais 2 viagens desesperadas à Sicília, ambas terminando em desastre. O mundo humano provou ser teimoso, sujo e completamente inadequado para seu projeto impecável. A máquina não ligou. O projeto para um estado ideal foi descartado, mas seus planos permaneceram para sempre gravados na história como uma eterna pergunta: e se tivesse funcionado? Em 367 a.C., um jovem chega a Atenas, o próprio centro do fervilhante caldeirão intelectual da Hélade. Ele tem 17 anos, não é ateniense. Sua terra natal é a distante Estagira, uma cidade do norte considerada quase bárbara por muitos na capital. Seu nome é Aristóteles.
Filho do médico da corte do rei macedônio, ele não veio em busca de riqueza ou glória militar. Veio em busca de conhecimento. Seu destino é a academia, o olival onde o já idoso Platão leciona. Para Platão, esse jovem é uma dádiva divina. Ele o vê não apenas como um aluno, mas como um reflexo de sua própria mente, levada ao limite. A mente de Aristóteles é afiada como um bisturi de cirurgião e insaciável. Ele não apenas ouve, ele absorve, analisa e sistematiza. Platão logo lhe dá 2 apelidos. O primeiro é anagnoste, o leitor, porque Aristóteles devora pergaminhos com uma velocidade incrível, tornando sua casa uma filial da biblioteca da academia. O segundo apelido é muito mais significativo: nous, mente. Não simplesmente inteligente, mas mente, como a personificação do intelecto puro. Para toda a academia, ele se torna a personificação viva da razão. 20 anos. Pense nisso. Durante 20 anos, Aristóteles respirou o mesmo ar que Platão. Ouviu suas palestras à sombra das árvores, debateu com ele até o amanhecer, percorreu os mesmos caminhos que Sócrates um dia trilhou. Ele era o melhor, o mais dedicado, o aluno mais brilhante. Era a própria personificação do pensamento de Platão. Mas é justamente a mente mais perspicaz que primeiro percebe as falhas nos alicerces. O fundamento do ensinamento de Platão é o mundo das ideias, um mundo de formas perfeitas, eternas e imutáveis que existe separadamente do nosso. Tudo o que vemos ao nosso redor, esta mesa, esta árvore, esta pessoa, são meras sombras tênues e imperfeitas, cópias das verdadeiras ideias. Para conhecer a verdade, devemos nos afastar deste mundo de sombras e direcionar o olhar da nossa mente para cima, para o mundo das ideias. Esta é uma imagem bela, harmoniosa e quase poética do mundo. E assim Aristóteles, a mente da academia, começa a fazer perguntas. Primeiro de forma calma, depois com mais insistência. Ele não olha para o céu, mas para os seus pés. Pega uma pedra, estuda uma folha, observa os hábitos dos animais. Seu pai era médico e desde criança ele se acostumara a confiar na observação, na experiência, naquilo que podia ser tocado e estudado. E pergunta: como se pode compreender a essência de um cavalo sem ignorar todos os cavalos vivos? Como se pode falar da ideia de bem sem estudar as boas ações na vida real? Para Aristóteles, isso era impensável. Ele argumentava que a forma ou ideia de uma coisa não flutua em algum lugar nas nuvens. Ela está aqui, dentro da própria coisa. A essência deste carvalho, em particular, está no próprio carvalho, não em seu protótipo celestial. Para compreender o mundo, é preciso estudá-lo em toda a sua diversidade. Classificar, coletar dados, observar. Isso não era apenas um argumento, era uma revolução, uma mudança tectônica no próprio âmago da filosofia. O olhar voltado para cima colidiu com o olhar voltado para baixo. Enquanto Platão estava vivo, havia um diálogo, ainda que tenso. Um grande mestre e um grande aluno. Mas em 347 a.C., Platão morre. A academia precisa eleger um novo chefe, um scholarch, e todos os olhares se voltam para Aristóteles, para a mente. Quem, senão ele? Ele passou 2 décadas aqui. Ele conhece a doutrina melhor do que ninguém, mas a escolha não recai sobre ele. A academia é dirigida por Espeusipo, sobrinho de Platão. Um pensador medíocre, mas parente, e um verdadeiro ateniense. Aristóteles é um forasteiro, um meteco,
e um com ligações perigosas na corte macedônia, que estava então ganhando poder e ameaçando a independência de Atenas. Mas a principal razão, é claro, reside em outro lugar. Aristóteles tornou-se um herege. Ele ousou questionar o dogma mais importante. Dissecou os ensinamentos de seu mestre com a lógica fria de um erudito. E isso jamais foi perdoado. Foi um golpe duro para Aristóteles. 20 anos de lealdade, trabalho intelectual, devoção, e tudo foi destruído. O caminho estava fechado. Ele não fazia mais parte da academia. Naquele mesmo ano, deixou Atenas. A cidade que fora seu lar intelectual o exilou. Ele parte não apenas como um estudante que havia se desentendido com seus professores. Parte como um filósofo independente, cujo pensamento foi forjado em debates com as maiores mentes da época. Leva consigo não um rancor, mas uma convicção. A convicção de que a verdade deve ser buscada aqui, na Terra. Mais tarde, seria acreditado com uma frase que se tornaria a quintessência de sua trajetória. Uma frase repleta de respeito e honestidade inabalável. Platão é meu amigo, mas a verdade é mais preciosa. À sombra de oliveiras sagradas, nos jardins dedicados ao herói Academo, o ar estava denso de ideias. Ali, na Academia Ateniense de Platão, a realidade não passava de uma pálida sombra. O verdadeiro mundo, ensinavam, era um mundo de formas perfeitas e eternas. A forma da justiça, a forma da beleza, a forma do homem. Os discípulos, reunidos em torno do mestre de cabelos grisalhos, aprenderam a se afastar dos sentidos enganosos deste mundo mortal e mutável, e a elevar seu olhar interior para o reino brilhante da razão pura. Durante 20 anos, entre esses discípulos, houve um diferente dos demais, um estrangeiro do norte, da cidade trácia de Estagira. Filho do médico da corte do rei macedônio, seu nome era Aristóteles. Platão chamava isso de nous, intelecto encarnado. E, de fato, Aristóteles absorvia o conhecimento com uma avidez insaciável. Ele era o melhor, o mais perspicaz. Mas seus olhos, acostumados à precisão do bisturi de seu pai, refletiam não apenas deleite, mas também dúvida. Ele ouvira falar da forma perfeita do cavalo, existente além do tempo e do espaço, mas seus pensamentos retornavam aos cavalos reais que vira na ágora. À sua pele quente, ao cheiro de suor, ao tilintar de seus cascos na pedra, ao fato de um ter uma marca branca na testa e outro mancar da pata esquerda. Esses detalhes, essas imperfeições, que para os platônicos eram meras distorções incômodas da ideia, para Aristóteles eram a própria essência, a própria realidade. Por 20 anos ele foi um aluno dedicado. Por 20 anos aguçou sua mente com os argumentos de seu mestre. Mas o abismo entre eles cresceu. Era um abismo entre dois mundos. Quando Platão falava de conhecimento, apontava o dedo para o céu. Quando Aristóteles pensava em conhecimento, sua palma instintivamente se voltava para a terra. Ele não conseguia aceitar que o mundo, que podia ser tocado, pesado, medido e descrito, fosse uma ilusão. Não, insistia sua mente inquisitiva. A ideia, ou forma, não paira em algum lugar no empírio. Ela vive aqui, dentro de cada coisa concreta. A essência de uma árvore não reside em seu protótipo celestial, mas neste próprio sicômoro que projeta sua sombra sobre a terra. Para entender o que é o homem, é preciso estudar as pessoas, muitas pessoas, seus ossos, seus hábitos, suas leis, sua fala.
Em 347 a.C., Platão morreu. A resposta para a questão de quem lideraria a academia parecia óbvia: Aristóteles, o pensador, o maior de seus alunos. Mas ele não liderou a academia. O sucessor foi o sobrinho de Platão, Espeusipo, um pensador de talento muito mais modesto. A razão era cruel e prosaica. Aristóteles era um meteco, um estrangeiro. Ele não tinha o direito de possuir terras em Atenas e, portanto, não tinha o direito de administrar a academia, que era de propriedade privada. O maior filósofo de sua geração foi marginalizado por causa de sua origem e condição legal, um fato que dá origem a drama. Insultado e decepcionado, Aristóteles deixou Atenas. Ele partiu em uma jornada. Na ilha de Lesbos, contemplando as águas cristalinas da lagoa, estudou criaturas marinhas. Dissecou peixes, descreveu a estrutura dos moluscos e classificou os polvos. Sua filosofia ganhou vida, envolta em escamas e quitina. Coletou fatos, milhares de fatos. E então chegou uma carta que mudaria o curso da história. O rei Filipe II da Macedônia, que se lembrava do pai de Aristóteles, convocou o filósofo de volta ao norte. A tarefa era impensável: tornar-se mentor de seu filho, um garoto de 13 anos, selvagem, furioso e brilhante, chamado Alexandre. Durante vários anos, Aristóteles ensinou o futuro conquistador do mundo. Falou-lhe sobre lógica, política e ética. Leu-lhe Homero, explicando-lhe a bravura e a tragédia. Tentou incutir nessa jovem águia o princípio grego da proporção, a ideia de que a polis é a forma mais elevada de comunidade humana. Não se sabe exatamente o que Alexandre aprendeu com essas lições, mas sabe-se que, ao partir para conquistar a Ásia, enviava ao seu mestre comboios carregados de plantas, animais e minerais exóticos. Material para pesquisa. Uma homenagem de um aluno que conquistou o mundo das coisas a um mestre que desejava compreendê-lo. Ao retornar a Atenas após a ascensão de Alexandre, Aristóteles era mais do que apenas um filósofo. A sombra do poder macedônio pairava sobre ele. Ele ainda não podia liderar a academia. Então, fez algo que mudou o mundo, fundou a sua própria. Ao lado do templo de Apolo, nasceu o Liceu. E era um tipo de escola completamente novo. Enquanto na academia os alunos se sentavam em bancos e contemplavam ideias eternas, no Liceu eles caminhavam. Os alunos de Aristóteles eram apelidados de peripatéticos, ou passeantes, porque seu professor ministrava suas aulas enquanto caminhava por vielas sombreadas. Isso era mais do que um simples círculo de sábios. Era o primeiro instituto de pesquisa científica da história. Aristóteles e seus alunos se propuseram uma tarefa monumental: coletar, sistematizar e analisar todo o conhecimento disponível à humanidade. Dissecavam animais, reuniam herbários e estudavam fenômenos meteorológicos. Coletavam e comparavam as constituições de 158 cidades-estado gregas para compreender o que era bom e o que era ruim em termos de governo. Analisavam tragédias para desvendar as leis da arte, lógica, física, biologia, metafísica, ética, política, retórica, poética. Tudo se tornou objeto de sua incansável pesquisa. Assim, ocorreu uma grande revolução. A filosofia desceu dos céus para a terra. Deixou de ser meramente um caminho para a salvação da alma através do conhecimento das ideias. Tornou-se uma ferramenta para compreender e organizar o mundo em que vivemos.
O idealismo platônico, elevando-se às alturas, foi substituído pelo empirismo aristotélico, firmemente ancorado na terra. O mundo das ideias deu lugar ao mundo das coisas, e esse novo mundo, repleto de fatos, observações e classificações, tornou-se o fundamento de toda a ciência europeia subsequente. O caminho estava livre. A morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C., reverberou por todo o mundo grego. Em Atenas, humilhada pela dominação macedônia, esse tumulto transformou-se em um clamor por vingança. E seu primeiro alvo não foi um general, mas um filósofo, Aristóteles, discípulo de Platão, mas também mentor de Alexandre, um macedônio. A acusação era previsível, quase ritualística, impiedade, a mesma que matara Sócrates 76 anos antes. Mas Aristóteles não era Sócrates. Ele não esperou por um julgamento e uma taça de cicuta. Deixou Atenas, proferindo uma frase que se tornou o epitáfio de toda uma era. Não permitirei que os atenienses cometam um segundo crime contra a filosofia. Um ano depois, em 322 a.C., ele morreu, longe de Atenas. Mas sua verdadeira vida estava apenas começando. Uma vida que duraria séculos. Se Platão, seu mestre por 20 anos, apontava para o céu, para o mundo das ideias eternas e perfeitas, Aristóteles baixava o olhar para a terra. Ele fez algo que a filosofia jamais fizera antes com tamanha abrangência e obsessão. Observou o que era, ali mesmo, diante de seus olhos. Debruçou-se sobre ouriços do mar e dissecou lulas na costa da ilha de Lesbos, esboçando sua estrutura interna. Coletou e analisou as constituições de 158 cidades-estado gregas, para compreender não como o estado ideal deveria ser estruturado, mas como os estados existentes eram de fato estruturados. Sua escola, o Liceu, assim chamado por sua proximidade com o templo de Apolo, não era um lugar para conversas abstratas, mas o primeiro instituto de pesquisa científica do mundo. Os alunos de Aristóteles, os peripatéticos, receberam esse nome por seu hábito de conversar enquanto passeavam por galerias cobertas, os peripatos. Mas eles não apenas passeavam, coletavam, catalogavam, analisavam. O mundo inteiro, da estrutura da tragédia aos hábitos das abelhas, da lógica da expressão à natureza da alma, tornou-se objeto de seu estudo meticuloso. Aristóteles não apenas pensou, ele construiu. Ele ergueu uma estrutura, um alicerce para todo o pensamento ocidental futuro. Suas obras sobre lógica, reunidas sob o título Organon, que significa instrumento, tornaram-se exatamente isso, uma ferramenta universal para o pensamento. Ele foi o primeiro a formalizar as regras da inferência e desenvolveu a doutrina do silogismo, um mecanismo que permite derivar uma terceira proposição, irrefutavelmente verdadeira, a partir de duas proposições verdadeiras. Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, portanto, Sócrates é mortal. Isso parece óbvio, mas foi Aristóteles quem transformou essa obviedade em uma lei, um modelo pelo qual qualquer argumento poderia ser construído. Ele deu à humanidade uma gramática da razão. Ele classificou os seres vivos, lançando os fundamentos da biologia. Dividiu o governo em monarquias, aristocracias e entidades políticas, descrevendo suas formas perversas, tirania, oligarquia e democracia. Definiu o propósito da vida humana não como prazer passageiro, mas como eudaimonia, um estado de pleno desenvolvimento humano alcançado por meio da atividade virtuosa.
Sua ética a Nicômaco não é um conjunto de mandamentos divinos, mas um guia prático para alcançar a melhor versão de si mesmo. Em sua poética, desvendou o mecanismo do drama, explicando por que a tragédia nos comove tanto, introduzindo o conceito de catarse, purificação por meio da compaixão e do temor. Deu-nos palavras e conceitos, categoria, energia, essência, matéria, forma, causa. Ainda falamos a linguagem que foi em grande parte criada por ele. Após a queda de Roma, seu legado quase se perdeu no Ocidente, mas foi preservado, traduzido e comentado por estudiosos árabes como Ibn Sina e Ibn Rushd. Então, nos séculos XII e XIII, Aristóteles retornou à Europa, e esse retorno foi como uma explosão. Tomás de Aquino, o maior teólogo da Idade Média, realizou uma tarefa titânica. Combinou a revelação cristã com a lógica aristotélica, criando uma grande síntese de fé e razão que definiu a visão de mundo da Europa católica por séculos. Aristóteles tornou-se uma autoridade incontestável. Era chamado simplesmente de filósofo, com F maiúsculo, como se não houvesse outros. E aí residia a maior ironia de seu destino. O homem que valorizava a experimentação e a observação acima de tudo, tornou-se um dogma que impedia a observação. Sua física, que afirmava que corpos pesados caem mais rápido que os leves e que a Terra é o centro imóvel do universo, tornou-se uma prisão para o pensamento. Por quase 2000 anos, sua autoridade foi tão grande que os cientistas preferiram acreditar em seus textos do que em seus próprios olhos. Para que a ciência avançasse, ela precisava se revolucionar. Precisava derrubar Aristóteles. Galileu teve que atirar bolas da Torre de Pisa para provar que o filósofo estava errado. Copérnico e Kepler tiveram que arrancar a Terra do centro do universo, onde Aristóteles a havia colocado. Mas mesmo ao derrubá-lo, eles usaram suas próprias ferramentas, lógica, abordagem sistemática, atenção aos fatos. Construíram um novo conhecimento sobre os alicerces que ele lançou. Aristóteles não deu ao Ocidente tanto respostas, mas sim a própria linguagem para fazer perguntas. Ele criou um sistema operacional para o pensamento que ainda utilizamos hoje. Ele não era um profeta revelando verdades. Era um arquiteto que projetou o edifício dentro de cujas paredes continuamos a debater, pesquisar e descobrir. Em 322 a.C., na ilha de Eubeia, longe da Atenas que outrora chamara de lar, morreu um exilado solitário. Seu nome era Aristóteles. Um ano antes, na distante Babilônia, uma febre havia ceifado a vida de seu aluno mais famoso, Alexandre, o Grande. Parecia que a história estava fechando as cortinas. A era dos gigantes havia terminado. A grande mente ateniense, tendo atingido seu ápice, se extinguira, deixando para trás apenas pergaminhos, estátuas e silêncio. Mas aquilo não era a morte, era o nascimento da eternidade. Imagine 3 rios nascendo da mesma montanha ancestral. O primeiro rio é Sócrates. Ele não flui, jorra da terra como uma nascente imprevisível. Este rio não tem leito escrito. É uma voz viva nas ruas empoeiradas de Atenas, uma pergunta que picava como um mosquito, derrubando a arrogância de sofistas presunçosos e políticos orgulhosos. Sócrates não deixou nada para trás, nem uma única linha. Seu legado é o método, a dúvida eterna, o bisturi da dialética que abre qualquer certeza. Ele é um vazio que exige ser preenchido. Ele é uma pergunta que séculos estavam destinados a responder.
Ele morreu em 399 a.C., bebendo uma taça de cicuta, e seu rio pareceu afundar no subsolo, desaparecendo. Mas foi suplantado por um segundo rio, poderoso, Platão. Se Sócrates era a pergunta, então Platão foi a primeira grande resposta. Ele era um aristocrata, um poeta, um lutador, cuja alma aspirava ao alto, a um mundo de ideias perfeitas. Em 387 a.C., fundou a Academia, não apenas uma escola, mas a primeira universidade da história, que duraria quase 1000 anos. Platão pega o diálogo falado, cáustico e vivo de Sócrates e o funde no bronze imortal de seus textos. Ele transforma essa correnteza fervilhante da montanha em um canal amplo e caudaloso. Constrói um universo inteiro onde o nosso mundo não passa de uma sombra na parede de uma caverna, e a verdadeira realidade é o eidos eterno e imutável. Seu rio flui para cima, para o céu, para o estado ideal, para a alma imortal. E desse rio, da Academia de Platão, onde ele passou 20 anos, emerge um terceiro, Aristóteles. Ele é o grande herege, o aluno grato que derrubou seu mestre. Se Platão olhava para o céu, Aristóteles olha para os seus pés, para uma pedra, para um lagarto, para a estrutura das 158 cidades-estado gregas. Ele não busca um mundo ideal além das nuvens. Ele tenta compreender e organizar o que existe aqui e agora. Ele percorre os caminhos do seu liceu e seu pensamento não voa, mas avança, passo a passo, coletando, classificando, analisando lógica, física, biologia, ética, política, poética. Ele cria as próprias linguagens em que falaremos sobre essas coisas pelos próximos 2000 anos. Seu rio não corre para cima, ele se espalha pela terra, explorando cada cavidade, cada organismo vivo, cada criação humana. 3 correntes distintas. Sócrates é o nervo vital da questão. Platão é o arquiteto do mundo ideal. Aristóteles é o sistematizador do mundo real. Mas, no fim da liberdade grega, esses 3 rios se unem em uma única torrente imparável que transborda para além das fronteiras da Hélade. Inicialmente, esse conhecimento nutre Roma. Cícero traduz os gregos para o latim. Os estoicos constroem sua ética sobre os alicerces estabelecidos em Atenas. Então, quando Roma cai e a Europa mergulha na decadência, esse fluxo não se esgota. Ele será cuidadosamente coletado e canalizado para novos caminhos por estudiosos do mundo árabe. Em Bagdá e Córdoba, Aristóteles será chamado simplesmente de o filósofo. Suas obras, preservadas e comentadas por Ibn Sina e Ibn Rushd, retornarão à Europa via Espanha e Sicília, e então começará a segunda inundação. Tomás de Aquino colocará a lógica de Aristóteles a serviço da teologia cristã, criando a estrutura intelectual para toda a Idade Média. As ideias de Platão, filtradas pelos neoplatônicos e por Agostinho, nutrirão as tradições místicas e idealistas do Ocidente. Então, virá o Renascimento e a Europa redescobrirá não apenas traduções, mas também textos gregos originais. E isso provocará uma explosão. A ciência moderna nascerá como um longo e acirrado debate com Aristóteles. A filosofia política moderna nascerá como um diálogo interminável com a República de Platão. Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, todos se encontram às margens desse rio, bebendo dele ou tentando mudar seu curso. 2400 anos se passaram desde que Sócrates fez suas perguntas na Ágora ateniense. Vivemos em um mundo que ele, Platão e Aristóteles ajudaram a criar. As próprias palavras com que pensamos
lógica, ideia, energia, política, ética, democracia, são pedras levadas pela correnteza. Quando um cientista formula uma hipótese em um laboratório, ele segue a sombra de Aristóteles. Quando um político fala de justiça e de uma sociedade ideal, o fantasma de Platão paira sobre ele. E quando qualquer um de nós se faz a eterna pergunta: o que é o bem? Ouvimos o eco da voz de Sócrates. 3 rios que nascem numa pequena e movimentada cidade grega atravessaram impérios e civilizações, séculos de esquecimento e eras de renascimento. Eles não caíram na eternidade. Eles são a eternidade e suas águas continuam a fluir.